Olá, caríssimos alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta aula é a aula de número 12 e o objeto de conhecimento é fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. No detalhamento, nós estaremos estudando alguns tipos de mapas. Mapa Mundi, Brasil, Região Norte, Estado do Amazonas, Região Metropolitana de Manaus, municípios do Amazonas. Então, vamos nessa, acompanhem comigo esta aula. Bem, gente, vocês já perceberam como é difícil imaginar o tamanho do nosso planeta só olhando ao nosso redor? Por isso, nós utilizamos os mapas, que são importantes recursos, e eles nos ajudam a enxergar o nosso planeta, a nossa superfície terrestre todinha, em um pedaço de papel ou por meios digitais. Existem diferentes tipos de mapas e muitos deles vocês devem conhecer. Vejam alguns tipos de mapas. Os mapas físicos, eles mostram montanhas, relevos, eles trazem rios. Os mapas políticos, eles trazem ali os países, as cidades, fronteiras, os continentes. Um mapa de zonas térmicas, o mapa das zonas térmicas do mundo, por exemplo, ele traz ali, ele nos mostra as diferentes intensidades de calor recebidas no nosso planeta. Um mapa de fusos horários, ele vai nos mostrar, ele vai nos ajudar a entender por que em algumas partes do nosso planeta já é noite e em algumas partes já é dia. Então, os fusos horários, eles vêm nos ajudar, o mapa de fusos horários, ele vem nos ajudar a esse entendimento. Um mapa de projeção cônica, ele é uma forma diferente de representar o nosso planeta Terra. Também há mapas de relevos que vão trazer ali, eles vão revelar montanhas, planaltos, planícies e depressões. E a ciência que estuda e elabora, que é uma área do conhecimento geográfico, que é a cartografia, ela é a ciência que nos ajuda, na produção e na elaboração dos mapas. Então, a cartografia, ela é uma ciência e arte, para essa elaboração dos mapas. Os mapas, eles têm uma grande importância nas nossas vidas. Por quê? Os mapas, eles ajudam a analisar fenômenos naturais, por exemplo. Eles ajudam a elaborar a previsão do tempo. Os mapas, eles nos ajudam a estudar o meio ambiente e a atmosfera. Eles também nos ajudam a fazer planejamentos ambientais, ajudam a traçar rotas para os aviões, eles ajudam no monitoramento de vulcões, das inundações e erosões do solo, ajudam também, por exemplo, a investigar os avanços de alguma epidemia, e eles estão presentes ali quando utilizamos o GPS também, através de meios digitais, nós utilizamos os mapas. Mas o que são mapas? Vamos verificar aí a definição de um mapa. Observem aí na tela que um mapa, nós vamos verificar essa definição, é uma representação gráfica das características naturais ou sociais. Essa representação pode ser de toda a superfície da Terra ou de parte dela.
Essa representação que é feita sobre qualquer suporte plano, que pode ser uma folha de papel, um tecido, couro, meios digitais, entre outros. Então, um mapa, ele é um desenho, é uma imagem que traz ali essa representação de características naturais da superfície terrestre. Essas características naturais, elas podem ser o quê? Podem ser rios, florestas, podem ser relevo, entre outros, eventos naturais. O mapa ele pode trazer ali essa representação, que pode ser também uma representação social, que pode ser relacionado às características de uma população, de uma região, de um estado, de uma cidade, de um país, trazendo expectativa de vida, alguns indicadores sociais. Então, essas representações, essas características, elas vêm representadas através dos mapas em uma superfície plana. Como disse, pode ser uma folha de papel, um tecido, ou até mesmo por meios digitais, que hoje são uma forma muito utilizada, né, que nós utilizamos os mapas. A superfície do nosso planeta, a nossa superfície terrestre, ela pode ser representada de algumas formas. E aí a gente vai verificar que a superfície terrestre, ela pode ser representada através de um globo ou de um planisfério. E aí a gente vai verificar, por exemplo, que o que é um globo? É uma representação tridimensional da Terra. Ou seja, num globo nós vamos ter ali a superfície terrestre no seu formato esférico, embora a Terra não seja uma esfera perfeita, mas ela vem ali representada em seu formato esférico, trazendo ali largura, profundidade, comprimento, numa dimensão 3D. Então, o globo ele é uma forma de representar o formato da nossa Terra. Então, visualizando um globo, a gente pode observar os continentes, os oceanos. Em alguns globos, essas informações elas podem vir até distorcidas. Mas ele tem essa característica, essa vantagem de trazer a Terra como uma representação no seu formato real, que é o seu formato esférico. Então, quando visualizamos um globo, é como se nós estivéssemos observando a Terra do espaço. Uma outra forma de representação do nosso planeta Terra é através de um planisfério, ou seja, a esfera terrestre sendo representada através de uma superfície plana. Um planisfério, né, é uma representação bidimensional do nosso planeta. Um planisfério ele é também chamado de mapa mundi. Então, uma das vantagens de um mapa mundi ou de um planisfério é que nós conseguimos olhar, né, de uma vez só os oceanos, os continentes da Terra, diferente de um globo terrestre, que a gente precisa manuseá-lo para que a gente consiga identificar, localizar alguns países e alguns continentes. Mas um mapa, ele não é apenas um desenho, não é somente um desenho ali. O mapa, ele vem acompanhado ali de alguns elementos que são importantes para nos ajudar na leitura das informações que os mapas trazem consigo. Vamos dar uma olhada quais são esses elementos que fazem parte de um mapa. São 5 principais elementos, né, que constituem um mapa. E aí a gente vai falar sobre cada um deles. Esses elementos são o título,
a legenda, a orientação, a fonte e a escala. Então, é importante vocês fixarem quais são os 5 elementos de um mapa. Vamos entender as principais características de cada um desses elementos? E aí a gente vai falar sobre o título. O que é o título? O que ele indica? Ele vai indicar, o título de um mapa, ele vai indicar o tema ou a área geográfica que o mapa cobre. Então, o tema é o assunto principal que está sendo tratado no mapa. O título ele vai trazer esse tema, esse assunto, esse conteúdo que está sendo representado ali por aquele mapa. Normalmente, o título de um mapa ele vem localizado na sua parte superior. Observem este mapa da densidade demográfica do Brasil, que vem aí com o título, e alguns mapas eles vêm trazendo o ano também. E aí nós temos em destaque o título desse mapa. O título do mapa ele pode vir acompanhado de um subtítulo. Digamos que você encontre um mapa escrito da seguinte forma: Biomas do Brasil. Aí, 2 pontos, áreas de preservação ambiental. Então, o título desse mapa seria o quê? Biomas do Brasil, e áreas de preservação ambiental é o subtítulo desse mapa. O título ele vai ajudar o leitor a compreender o que o mapa representa. Então, observando esse mapa, que traz o título Densidade Demográfica 2022, o leitor ele já pode compreender do que se trata, qual é o assunto que está sendo tratado. Então, ele vai ter um entendimento de que o mapa traz aí a distribuição da população brasileira pelo território. Um outro elemento importante do mapa é a legenda. Muitos de vocês conhecem muito bem o que é a legenda de um mapa. A legenda, ela explica os símbolos, as cores e as linhas que são utilizadas nos mapas. Então, a legenda, ela vem aqui presente a gente pode observar a nossa legenda aqui, ela vem presente aqui junto aos mapas. A legenda, ela facilita a leitura e a interpretação dos dados apresentados. No caso desse mapa que nós temos como título Biomas do Brasil, nós temos aí uma legenda onde cada retângulo ele indica, vem aí acompanhado de uma cor, e cada um desses retângulos eles vão representar aí cada um dos biomas do território brasileiro. Então, observem aí a legenda do mapa. A seguir, a gente vai ver um outro elemento importante de um mapa, que é a fonte. Vamos observar. Vamos falar primeiramente da orientação e depois a gente fala sobre a fonte. A orientação também é importante no mapa e ela é representada ali através da rosa dos ventos. Então, a orientação, ela aponta no mapa o rumo da rosa dos ventos. Então, nós vamos encontrar ali a rosa dos ventos desenhada junto ao mapa e ela vai indicar ali o norte geográfico. Então, a partir da rosa dos ventos, a gente consegue ter uma noção de qual é a posição da área que está sendo representada em relação ao norte geográfico. Agora, a gente continua falando sobre outro elemento de um mapa, que é a fonte. A fonte,
ela vai indicar quem elaborou o mapa. Ou melhor, a fonte ela vai indicar a origem das informações, dos dados que estão representados no mapa. Essa fonte ela pode vir de uma pessoa ou de um instituto. Alguns institutos, como, por exemplo, o IBGE, o INPE, a ANA, a Embrapa, são algumas fontes que nós utilizamos muito, que a cartografia utiliza bastante para a elaboração de mapas. No caso desse mapa, que vocês veem na tela de vocês, que tem como título Subbacias Hidrográficas, esse mapa ele foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. E a fonte, que é de onde vieram as informações, os dados relacionados às bacias hidrográficas, é a ANA, Agência Nacional das Águas. Bem, dando continuidade, vamos destacar um outro elemento muito importante presente nos mapas, que é a escala. Observem que a escala, ela também vem representada ali no mapa e ela traz a relação entre o espaço real, que é o espaço verdadeiro, né, que é a superfície verdadeira, e o espaço no mapa. Então, a escala ela vai trazendo ali essa informação sobre o espaço que é verdadeiro e o espaço que está desenhado no mapa. Então, ela vai indicar a quantidade de vezes que uma área ela teve que ser reduzida para caber no papel. Então, quando você observa um mapa, é importante você prestar atenção se a escala do mapa, e aí a gente vai identificar aqui a escala do nosso mapa, que tem como título Região Metropolitana de Manaus, você precisa observar se a escala do mapa ela vem ali em centímetros, em metros ou em quilômetros. A escala desse mapa ela está indicando aqui que a cada centímetro do mapa, corresponde a 25 quilômetros. No caso dessa escala, ela está representada em quilômetros. É importante nós entendermos que quanto maior... Então, a gente observa que quanto maiores os detalhes presentes no mapa, quanto maiores os elementos que a gente consegue observar os seus detalhes, maior é a escala. E quanto menores são os detalhes, menor é a escala do mapa. Observem aí, por exemplo, essas duas escalas, onde nós temos uma escala de 1 para 50 mil e uma escala de 1 para 1 milhão. Então, a escala de 1 para 50 mil, comparada à escala de 1 para 1 milhão, ela é maior. Então, ela é uma escala grande. Embora esse denominador ele seja menor, mas ela é uma escala grande. Ou seja, ela vai trazer maiores detalhes. Nessa escala de 1 para 1 milhão, o denominador ele é maior comparado à escala de 1 para 50 mil. Então, nós temos aqui uma escala que é pequena. E, sendo uma escala pequena, ela vai trazer detalhes menores. Então, vocês precisam observar nos mapas se a escala ela vem ali sendo representada através de centímetros, de metros, ou se ela vem representada em quilômetros.
As escalas, elas podem ser de 2 tipos, e aí a gente vai verificar quais são esses tipos de escala. Uma escala gráfica é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico de barra horizontal. Então, nós vamos ter aí, numa escala gráfica, uma régua graduada trazendo os valores. Então, no nosso exemplo de escala, na nossa escala representada, ela está representada em metros. Isso quer dizer que a cada centímetro do mapa corresponde a 50 metros. Uma escala, ela também pode ser numérica. E aí a gente vai verificar o que é uma escala numérica. Ela indica a relação entre as dimensões do espaço real, né, daquele espaço que é verdadeiro, que existe, e do espaço que é representado, do espaço ali que foi desenhado no mapa por meio de uma proporção numérica. Então, a gente vai ter aí uma razão matemática. Por exemplo, a gente vai verificar que em uma escala de 1 para 100 mil, 1 centímetro medido no mapa, ele vai representar uma distância de 100 centímetros ou 1 quilômetro na superfície terrestre. Então, aqui nós temos uma escala numérica, como vocês podem observar nesse exemplo, de 1 para 100 mil. Então, o número 1 ele vai indicar o numerador, que é a área do mapa, né? A área desenhada no mapa, e o denominador, que vai representar ali a área real da superfície que está sendo representada. Agora que nós já falamos, que já vimos os principais elementos de um mapa, eu convidei aqui o nosso Curumim para trazer um resumo para vocês sobre esses elementos. Acompanhem comigo o nosso Curumim. Olá, amigos! Eu sou o Curumim, um explorador experiente. Hoje, vou guiá-los através dos elementos de um mapa para que vocês possam compreendê-los melhor. Primeiramente, vamos identificar o mapa que estamos usando. Esse é o mapa do estado do Amazonas e ele apresenta algumas informações. Olhem para o topo do mapa. Lá vocês encontrarão o título. Ele nos diz do que se trata o mapa. A legenda geralmente explica os símbolos e cores usados no mapa. Neste mapa, temos os municípios, a capital, as rodovias estaduais e federais e as mesorregiões do estado. Agora, vamos observar a rosa dos ventos, ou a seta que indica o norte. Isso nos ajuda a entender em que direção estamos olhando no mapa. A escala, essencial para compreender as distâncias no mapa. Ela pode ser representada de diferentes maneiras, como em quilômetros ou milhas. Olhem sempre a escala para entender as proporções. Agora, vamos verificar a fonte do mapa, ou melhor, a origem dos dados, e quem elaborou o mapa. Aí temos a SEDECT, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 2020, que elaborou o mapa, e a DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. 2015, que forneceu os dados para a elaboração do mapa. Por fim, analise todos esses elementos em conjunto para entender completamente o que o mapa está tentando comunicar. Aparecerá o mapa com todos os seus elementos escritos: título, legenda, orientação, fonte e escala. E é isso. Espero que vocês tenham uma compreensão melhor dos elementos de um mapa. Continue explorando e observando os mapas para aprimorar suas habilidades de leitura cartográfica. E vocês, já conseguiram compreender quais são os principais elementos do mapa? Quando você estiver diante de um mapa, você precisa saber identificar esses elementos. Agradeço aí o nosso Curumim, que esclareceu muito bem aí os 5 elementos do mapa. Mas, gente, os mapas, eles não... nem todos os elementos que estão presentes numa superfície, numa região, numa cidade, num país,
seja em qualquer lugar, nem todos os elementos eles podem ser representados no mapa, não é verdade? Por isso, a cartografia ela utiliza os símbolos cartográficos. E aí a gente vai dar uma olhada nos principais símbolos cartográficos que estão presentes nos mapas. Os símbolos eles podem ser encontrados nos mapas cuja leitura é possível de ser feita por meio de legenda. Então, nós vamos ter alguns exemplos de símbolos cartográficos, onde, de acordo com as convenções cartográficas, as bolinhas, digamos que os pontos, ou melhor, os pontos pretos e os círculos pequenos como estes, eles vêm representando ali nos mapas estados, cidades, capitais, vilas. Por exemplo, nos mapas também nós podemos encontrar linhas azuis como estas, que elas vão indicar ali a presença de rios e de alguns outros cursos d'água. Um outro exemplo de símbolo cartográfico que vem ali presente nos mapas são as cores verdes, onde elas vêm indicando ali a presença de florestas, de campos cultivados, entre outros. Vamos destacar também, por exemplo, nós estamos citando alguns exemplos aqui, mas existem vários símbolos. Quando você observar, por exemplo, ou uma seta ou um avião, isso quer dizer que ali naquela localidade onde está esse desenho, esse símbolo de um avião, quer dizer que ali tem um aeroporto. Então, são inúmeros os símbolos cartográficos que estão presentes nos mapas e eles nos ajudam na leitura de muitos mapas. Então, a leitura dele, ela pode ser feita ali a partir da legenda. Então, você está observando o mapa, observe a legenda e esses símbolos que estão presentes na legenda, e aí você observa o mapa aonde é que estão presentes estes símbolos, onde você vai entender mais claramente o que eles estão representando. Outros recursos visuais, eles também estão presentes nos mapas. Então, nós utilizamos cores para representar, né? A cartografia ela utiliza cores para representar diversas culturas. Ela pode utilizar cores para representar indicadores sociais. Ela pode utilizar também figuras geométricas que vão indicar a existência de recursos minerais. Então, essas figuras geométricas que vão estar presentes em alguns mapas, principalmente mapas econômicos, elas podem indicar ali a presença de minério de ferro, por exemplo, de manganês, de alumínio, cobre e alguns outros recursos minerais que estão presentes na região que está sendo representada naquele mapa. No próximo mapa, nós vamos verificar aí o mapa que tem o título Mortalidade Infantil. Então, ele traz ali um tema, né, que é os indicadores, que é um indicador social, que é a mortalidade infantil. Então, observem as cores da legenda do mapa, onde ela vem representada ali em diferentes tons, né? Observem que as cores mais fortes que estão presentes nos retângulos, elas indicam maiores taxas de nascidos vivos. Então, observando o mapa, você pode verificar que onde a cor laranja ela está mais forte no mapa, quer dizer que as taxas de mortalidade de nascidos vivos, ela é maior naquele território, naquela região. O próximo mapa é um mapa dos principais depósitos minerais do ano de 2015 no território brasileiro. Então, nesse mapa, nós vamos encontrar vários símbolos alguns símbolos cartográficos
que são figuras geométricas que vão indicar a presença de recursos minerais presentes no território brasileiro. E aí observem a legenda quais são esses recursos minerais que estão representados através dessas figuras geométricas. E assim finalizamos a nossa aula sobre os principais elementos de um mapa. Até a próxima!